Carros no Brasil virou artigo de luxo. Rapaziada, tá ficando cada vez mais difícil você comprar o seu carrinho, né? Porque, vamos falar pra vocês, isso daqui virou bagunça. Isso daqui já perdeu a mão, já não tem mais o que salvar nessa indústria completamente bizarra que é a indústria automotiva no Brasil. Principalmente porque hoje em dia pagar 90 mil, 100 mil num Chevrolet Onix Pereboy com motor com correia dentada banhada a óleo, meu amigo, isso me deixa muito revoltado, mas muito revoltado. É de um desrespeito tão grande hoje você observar o preço dos carros e você parar para pensar que, cara, o que tá acontecendo? Qual que é o problema? E aí, vocês estão mesmo nessa de sacanear as pessoas, né? E principalmente porque parte do custo dos carros é imposto. E principalmente aqui que vem um ponto que me pega muito, as margens são muito obscuras dos carros e a gente paga fortunas e fortunas em carros ruins. Porque principalmente o brasileiro médio compra. O brasileiro médio adora ser feito de otário e ir lá e financiar em 60 parcelas de 3 mil, 4 mil reais uns carros completamente zoados, de qualidade interna ruim, cara. Eu fico abismado vendo isso, né? Principalmente vendo muitas montadoras, sabe, vendendo carros a mais de 150 mil com plástico pra tudo quanto é lado. E isso assim, normalizado. Ah não, tá aí, é esse daí o carro que tem, você compra, se não quiser não compra e assim vai. Isso me deixa muito puto da cara, porque, cara, é impressionante, sabe? E não é de hoje esse histórico da indústria automobilística brasileira fazer essas coisas, né? Desde sempre foi assim, principalmente porque a indústria automotiva brasileira, ela é altamente subsidiada, então ela tem muito dinheiro do governo ali para manter essas fábricas de carros de qualidade terrível, sabe? E parece que, além disso tudo, ainda há a questão do preço, que tornou os carros um artigo de extremo luxo. Principalmente após ali 2021-22, com a crise dos chips, que mataram muitos modelos mais básicos e colocaram como modelos de entrada modelos mais superiores, numa aspas bem grande aqui para essa questão. A gente vem pagando absurdos e maiores absurdos em carros cada vez mais caros, cada vez mais inacessíveis e cada vez piores e de qualidade cada vez pior. É terrível você observar o quanto a indústria automobilística brasileira é uma das indústrias mais sem vergonhas que a gente tem aqui. É putaria isso daqui, sabe? Totalmente fora de controle, perdeu a mão total. E aí você vê carro chinês chegando no Brasil, por mais que eu tenho muitas questões contra carro elétrico, contra essas marcas, mas você para analisar carros no mesmo preço ali, você vai pagar 150 mil em um carro com puro plástico, um motor de qualidade duvidosa, com um monte de equipamento faltando, e do outro lado chega um carro chinês, por mais que eu tenha inúmeras ressalvas, eu tenho inúmeras coisas contra, você vai pagar 150 mil num carro que tem um acabamento superior, tem um motor elétrico minimamente decente, principalmente rodar cidade. Eu tenho muitas opiniões contrárias ao carro elétrico, mas ao mesmo tempo eu vejo que para cidade ele atende bem. Se você principalmente tiver estrutura para ter o sistema de carregamento em casa, ele vai te ajudar muito a rodar na cidade. Eu tive a oportunidade de dirigir e volta e meia pego Uber, que é os BYD Dolphin da vida. Cara, pra cidade é um carro que, na minha visão, é ok. Faz o seu papel muito bem. E é um grande tapa na cara das marcas brasileiras. Das marcas que tem indústria em terras brasileiras, corrigindo, que você observa que, cara, enquanto você vai pagar 80 mil, 90 mil nos carros de qualidade totalmente ruim, você chega ali, o carro chinês tem um acabamento bom, ele tem uma garantia relativamente longa, que acaba sendo um grande diferencial, e você não tem tantas preocupações. E aí chega
a indústria de fabricação nacional de carros é essa zona, carros cada vez piores, e ainda por cima a gente tem um mercado de usados totalmente fora da realidade, onde você compra um Celta por 20, 25 mil reais. Um Celta, rapaziada, aí eu larguei de mão, sabe? Aí eu desisti da vida, sabe? 25 mil num Celta. Ai, meu Deus. 20 mil em Uno, ó. Uno, 20 mil. Sabe, é terrível, é terrível. Eu não consigo não falar sobre esse tema sem ficar mais e mais revoltado, sabe? E aí entra aquele que é o nosso maior inimigo, o Estado. Ai, o Estado. Tão bondoso, sempre preocupado com a gente, oferecendo, sabe, tudo que há de melhor, com retornos nível Suíça dos nossos impostos, que nos dá impostos e mau uso de dinheiro. E acima de qualquer coisa, tributação atrás de tributação. Meu amigo, é o IPVA que é uma aberração que a gente tem que pagar. E tem carro aí que, exemplo, acho que é a Renegade ou o Compass que eu vi que é 8 mil de IPVA. Meu Deus do céu, 8 mil que você podia gastar com outras coisas, você tem que pagar imposto. Ai, meu Deus, eu não consigo ficar... cara, que desgraça que é esse país. Que desgraça. Aí você vai ver... Meu Deus, é imposto sobre imposto. Um dos maiores problemas que a indústria tem, eu lembro por ter tido experiência trabalhando em parte indireta para a indústria um período, é que o imposto é em cascata. No Brasil o imposto é em cascata. Então o imposto ele começa lá no início, todo o processo de fabricação. Então assim, o imposto ele vai repassando e ele vai escalando em cada parte do processo. Então aí chega no produto final, você tem que socar-lhe aquele imposto, sabe? É um nabo gigante que você vai entochar no cliente e não tem o que reclamar, sabe? Porque é o Brasil. E ainda junto com isso, a indústria vai lá e ainda repassa não sei, me parece uma margem enorme. O Brasil me parece ter uma margem que é muito obscuro, sabe? A indústria automobilística, suas margens e seus impostos é um negócio meio sombrio, sabe? Você não sabe, é um negócio assim que todo mundo teme, é uma coisa meio clube da luta, sabe? Ninguém fala nada, sabe? E isso me deixa ainda mais revoltado, porque pagar mais de 30 mil num carro popular pra mim é um crime, sabe? Juntando isso a grande desvalorização da nossa moeda e tudo mais, me faz repensar mais e mais isso, me faz refletir ainda mais qual o caminho que ele tá seguindo, porque se até carro usado tá ficando difícil, cara, carro usado tá caro, os carros zeros estão mais distantes ainda. Então eu vou por aqui, deixem o like de vocês, se inscrevam aí no canal, compartilhem o vídeo, deixem os comentários aí embaixo e assistam os vídeos recomendados nos cards e fui!